programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. Começa agora convidando você também para fazer parte dessa grande ciranda do bem e também para que você entre lá no Face, programa Trilha Social. Lá você vai encontrar muitas pessoas que já passaram aqui em todos esses anos do nosso programa e falando de coisas que são importantes para construir uma sociedade melhor. Afinal de contas, é assim que a gente se constrói no dia a dia. E eu convido vocês para darem uma olhadinha lá. E se você tem algo maravilhoso para mostrar para nós daquilo que você faz e quer trazer aqui no nosso programa para que a gente possa mostrar aquilo que você faz de bom para contagiar outros corações, você pode entrar em contato conosco pelo e-mail programatrilhasocial@bal.com.br e a gente vai ter a máxima alegria em te receber aqui. E eu começo o nosso programa hoje falando uma frase que eu li essa semana que eu achei bastante interessante e que ela nos faz refletir, né? Que o nosso maior erro é ouvir já querendo responder e não ouvir querendo entender. Vocês já perceberam que nós andamos armados? Quando alguém vem dizer alguma coisa, a gente já está esperando alguma coisa que a pessoa diga para a gente poder dar uma resposta e às vezes para se defender, se colocar na defensiva. Não é essa a forma, que dessa forma a gente não consegue avançar nos relacionamentos, porque o tempo todo você está olhando para o outro apenas para criticá-lo com tudo que ele fala, você não está procurando entender o que ele quer dizer. É por isso que nós temos essas dificuldades todas nas discussões que nós estamos vendo aí em todo o país, porque um não quer ouvir o outro. E não é apenas ouvir, é escutar, procurar entender, se colocar no lugar daquela pessoa, naquilo que está acontecendo com ela. E a isso também nós podemos dar o nome de mediação, porque na mediação nós precisamos de estar para mediar uma situação, um conflito, é preciso saber ouvir. Então, vamos aprender a ouvir, até dentro de casa, às vezes com os nossos filhos. Às vezes os nossos filhos estão pedindo alguma coisa, antes dele terminar de falar, você já está respondendo, está mandando ele sair dali, às vezes gritando, às vezes até a sua esposa, alguém da família, alguém no trabalho. Então, comece a refletir se você ouve já querendo criticar e responder, ou você ouve procurando entender. Eu acho que essa é uma boa dica para essa semana para a gente, né? Para todos nós, que é assim que a gente vai construindo um mundo melhor e uma cultura de paz na nossa sociedade, a começar por nós, porque a paz começa dentro de cada um de nós, né? E hoje nós estamos aqui no programa com uma pessoa que promove a paz aqui em Alagoas também. É a nossa querida Renata Lima. Ela é gestora administrativa da LBV aqui de Alagoas. A LBV tem feito um trabalho maravilhoso aqui há muitos anos e há alguns anos ela assumiu essa responsabilidade de administrar junto com seu esposo toda essa, tudo aquilo que já tinha sido criado e aumentando cada vez mais. Vamos saber quantas coisas boas têm acontecido e como tem sido esse momento de pandemia também para essa organização que é tão grande em todo o Brasil e as dificuldades que ela está passando e as coisas boas que estão podendo ser feitas, né? Muita alegria, né? Com muita alegria que a gente recebe você aqui, Renata. Muito obrigada, Maristela, mais uma vez, né, por esse convite, estar aqui, a gente partilhando de ideias, troca de saber e mostrando o trabalho que a Legião da Boa Vontade vem fazendo dentro de Alagoas. Quero já iniciar falando para você que nós estamos em um ano muito desafiador, mas também de muitas vitórias, e uma delas é a conquista, né, do trabalho da LBV. Esse ano a Legião da Boa Vontade faz 70 anos, em todo o Brasil, e a gente quer presentear você com essa revista para você ainda mais conhecer todo o trabalho de ponta a ponta. Recebi aqui, muito feliz, eu imagino quantas coisas maravilhosas e quantas ideias, porque nós não precisamos, né? 70 anos, eu acho que até esse número de folhas é pouco para 70 anos, não é verdade? E quantas ideias que a gente pode também
nós podemos nos juntar à LBV naquilo que ela faz. Quantas pessoas querem fazer um trabalho voluntário e não sabem como, eles podem se juntar também à organização que você administra, não é isso? Isso mesmo, esse ano está sendo um ano de superação, né? Com essa questão do coronavírus, a gente teve um pequeno afastamento. Eu falo que é um pequeno porque vai passar rapidamente, né? Mas o trabalho que a gente realiza dentro de Alagoas não parou. É um trabalho que está sendo constante, né? Claro que agora, cada um nas suas residências, a gente está tentando abranger a todo mundo e atender na medida do possível. Então, um trabalho que muitas das vezes as crianças, os idosos, os adolescentes, eles tinham, né, dentro da instituição, hoje nós estamos fazendo de forma remota, de forma online, né? Para muitos tem um pouco de dificuldade porque não tem o aparelho, o acesso à internet, né? Mas para aqueles que têm, eles estão conseguindo acompanhar, e os que não têm, a gente teve que se adaptar. Então, eles retiram o material impresso na instituição, todo higienizado, com todos os cuidados, e levam para suas residências para realmente ocupar ali o seu tempo, né, para não ficar ocioso de alguma forma, porque a gente sabe que nesse período que nós estamos vivendo, muita violência, né, adentraram na residência dessas famílias. Já existiam, mas aumentaram cada vez mais, né, a violência doméstica, a violência sexual, né, e muitas outras que a gente encontra no nosso dia a dia. Então a LBV, ela continuou, teve que se reinventar, né? Em todo o Brasil, a Legião da Boa Vontade teve que se reinventar rapidamente, e fazemos esse trabalho totalmente online. Então os educadores preparam todas as aulas e atividades frente para o celular. Depois a gente faz as edições dos vídeos, né? E a gente encaminha esses vídeos para as crianças semanalmente. E semanalmente elas retiram esse material também na instituição, que é um material impresso para aqueles que não têm acesso, seja ele idoso, seja ele o grupo de mulheres, os jovens, os adolescentes e as próprias crianças. Eles retiram, levam para sua casa o seu kit pedagógico, que a gente chama, e fazem realmente a atividade, seja ela manual, né, ou seja ela escrita de alguma forma. Como esse ano está sendo desafiador, nós sabemos que durante esse tempo vocês atendem 200 crianças, né, e adolescentes, 40 idosos e 30 mulheres, que é o cadastro que vocês fizeram. Essas pessoas continuam cadastradas? Isso, continuam cadastradas sim. Elas vão até a unidade da LBV, porque como era o contexto antes da pandemia, elas iam até a unidade da instituição, né, participavam de diversas oficinas, e além disso tinha também a questão do alimento, café da manhã, almoço e até a janta, o reforço, né, no final da tarde da janta. Então, esse período a gente precisou suspender tudo isso para não aumentar cada vez mais essa questão do Covid-19. E o que a gente fez, né? A gente rapidamente montou estratégias, né, seguindo todas as orientações e recomendações das organizações de saúde, e começamos a pensar, né, montar estratégia, como é que a gente pode ajudar essas famílias sem que elas precisam estar aqui dentro da instituição. E aí entrou todos os colaboradores, parceiros e amigos, a gente se mobilizar e montar esses alimentos, essas cestas, kit de material de higiene, máscara, álcool em gel, 70%, e começamos a entregar para essas famílias. Então, semanalmente, ou dependendo da situação de cada uma, que nos procuram também, que são as demandas externas, elas vão até a unidade da LBV para pedir socorro. E também, além do desafio, você diz os parceiros, né? Como é que vocês têm? Porque essa demanda, ela precisa de recurso. E esses recursos vocês têm conseguido? Como é que vocês estão mobilizando também? De que forma que vocês estão mobilizando os recursos para que isso possa acontecer? Nós temos hoje a nossa rede de call center, né, onde os operadores estão trabalhando nas suas casas, né? Antes era realmente lá no próprio Pernambuco mesmo, né? Um local que ficavam todos juntos com essa questão do Covid. Eles estão trabalhando online, em casa, cada um na sua residência, e ligando para os colaboradores, para as cidades locais aqui do Nordeste, pedindo com que elas possam realmente doar. Para quem pode doar com valores específicos, a gente faz as manutenções, como pagamento de água, luz, né? Essas contas que são custeio do dia a dia. E também os funcionários que vocês têm, porque vocês têm as pessoas que são voluntárias, mas tem aqueles que
são funcionários do dia a dia, né? Não dá para ser voluntário dia a dia, a não ser que você tenha uma condição muito boa de vida para poder estar todos os dias prestando serviço voluntário. Então, para a manutenção também desses funcionários. Isso, sim, todos, né? Todos que são remunerados, essa manutenção vem dos colaboradores de boa vontade. A gente faz esse trabalho, essa linha de ponta, inclusive as compras dos alimentos daquilo que a gente não consegue são também oriundas desses valores que a gente recebe dos colaboradores, né? Cada um doa de acordo com o que tem ali para doar no momento. E fora essa questão de recurso, que é justamente o call center, a gente tem também os parceiros que dia a dia tá ali mobilizando família, né, amigos, colegas e fazendo essa arrecadação. Muitos não querem realmente saírem de suas residências, né, por conta desse contágio, né, do Covid-19, mas em compensação eles ligam pra gente, aí a gente com todo o equipamento, máscara, né, proteção facial, álcool 70, a gente vai até a casa, a residência, a unidade, traz esses alimentos, esse material que foi doado para a instituição da LBV e chegando na LBV a gente faz uma higienização um por um. A equipe da LBV... E é extremamente necessário no momento como o que nós estamos passando, né? Isso mesmo, a equipe da LBV que está na unidade hoje, equipe reduzida, elas realmente nos ajudam nesse dia a dia justamente montar essas cestas, né, desmontar muitas das vezes quando chega para a gente colocar em outro, olhar a validade, higienizar cada alimento, cada saquinho, cada coisas que chegam de doação para a gente poder repassar, justamente com esse cuidado mesmo com as nossas famílias. A gente sabe que são famílias de vulnerabilidade social e que a gente precisa de alguma forma cuidar deles e cuidar da gente também. Como você falou, como o trabalho é remoto, e nem todos, né, por serem pessoas que não têm um poder aquisitivo regular, já têm dificuldades. A questão da internet, às vezes, eu sei que todo mundo hoje tem acesso a um celular, mas nem sempre tem aquela facilidade para a internet, porque para a internet você tem que estar pagando para ter, né? Como é que tem sido? Porque as crianças estão assistindo às aulas online, estão dando um retorno do trabalho que vocês estão fazendo. Como é que está acontecendo? Todos estão ou apenas uma parte que está conseguindo? Hoje, do grupo de crianças até os idosos, a gente tem um pouco de dificuldade justamente do que você mencionou, que é a questão do acesso à internet. Muitos têm acesso ao telefone, ao celular, ao aparelho, né? Ou seja, ao tablet ou até o próprio computador em casa, é uma minoria, né? Mas os que têm, a dificuldade do acesso à internet é grande. Às vezes é um Wi-Fi do vizinho, né, que eles pedem, que eles solicitam, às vezes é um pacote que eles compram ali bem reduzido, que acaba com o tempo, só usando alguma rede social. Então a gente vê um pouco de dificuldade, a gente está tendo os retornos, mas não é a maioria. Não é como vocês gostariam que fosse em função dessas dificuldades, diante de toda a situação que nós estamos passando. Isso, né? Logo quando nós iniciamos, iniciou essa questão do Covid-19, nós pensamos nessas aulas remotas, mas de uma forma que eles fossem retirar o material pedagógico. E aí a gente ficou com essa preocupação, meu Deus, será que a gente não vai disseminar, né? Qual o cuidado? Não pode, a gente não sabia até onde a gente poderia ir com essa ação, né? Com essa ideia, com essa criatividade que nós tivemos. Depois de muito trabalho em equipe, entre as supervisões, né? Área de educadores, assistentes sociais, psicólogos, inclusive as outras regiões também se unimos para a gente poder montar essas estratégias. Então a gente observou que a gente ia atender uma demanda que tinha um aparelho, que tinha um telefone e o acesso à internet, e o outro grupo que não tinha. Como que a gente poderia fazer? Vamos centralizar então todo esse material na mão de apenas uma pessoa, que nesse caso fica na responsabilidade da gestão, em fazer a impressão de todo esse material de alguma forma, com a devida higienização. Quanto menos pessoas estiverem envolvidas e com todo cuidado, menos possibilidade de contágio. Isso, e aí a gente pensou, onde que a gente coloca? No saquinho plástico, a gente coloca no papel, a gente entrega, como que a gente faz? E aí a gente pensou nessas estratégias e estamos até o momento conseguindo atender todas as demandas. São todos que nos dão retorno? Não. Infelizmente não são todos, mas a minoria que nos dá esse retorno, a gente fica muito feliz,
porque a gente vê no olhar dessas crianças, elas reproduzindo aquilo que foi montado com todo o capricho, todo o carinho pelos educadores sociais. E a gente vê as crianças mandando vídeo pra gente: meu Deus, tia, como eu estou com saudade desse local, desse ambiente, como que, ai, tá me fazendo falta, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui na minha casa, né? Eu quero estar aí perto de vocês, estou sentindo falta daquela feijoada light, né, que a cozinheira faz, né? Eu estou sentindo falta de abraçar vocês. Então isso nos dá o prazer, né, e a força de vontade da gente continuar fazendo. Por mais que a gente estivesse recebendo apenas um retorno, para a gente já seria o suficiente, porque a gente estaria atingindo um objetivo para aquele grupo, né? Para aquela criança, para aquela família em si. E todo esse trabalho, Maristela, vale ressaltar que está sendo feito um trabalho de incentivo familiar, não só para o aluno, mas também para a família. Agora, uma coisa que eu fico pensando assim, eu sei que eles têm dificuldade de acesso à internet, mas não deixam de ir buscar a sua ajuda, né? A alimentação, a cesta básica, para poder ter essa manutenção da família também, porque isso é para a família. Embora a criança vá até LBV, nesse momento, a partir do momento que essa família e essa criança que está ali, ela vai buscar essa ajuda, ela vem a ajuda para a família toda. Com certeza, né? A gente buscar pesquisa aí, a questão da insegurança alimentar, ela é um dos pontos que mais aumentou, né? A IBGE trouxe para a gente, foi divulgado aí no dia 17 de setembro desse ano 2020, que o aumento, né, da questão entre 5 anos, de 2013 a 2018, cresceu cerca de 3 milhões o número de pessoas, né, com dificuldade alimentar. Então, a gente imaginar a quantidade, já existia tudo isso, né? Mas essa questão do Covid-19, ela trouxe à tona, porque muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas portas tiveram que ser fechadas de empresa, e essas famílias eram empregada doméstica, né, que cuidava de filhos, de criança, que trabalhava de garçonete muitas das vezes, né, fazendo os seus bicos do dia a dia, como a gente fala, né, e elas perderam essa oportunidade de um pouco que ganha, né, contribuir com alimento para casa. Então a dificuldade, ela aumenta cada vez mais. Então, só para a gente ter uma ideia, mais de 10,3 milhões de brasileiros vivem disso, né, de um drama aí, de 50% dos famintos estão na região aqui do Nordeste. Então, a dificuldade maior que a gente encontra, né, de restrição e acesso alimentar dentro do país. Nós estamos falando de 5 anos, mas se a gente continuar com essa dificuldade, vai aumentar esse número cada vez mais. Infelizmente. E assim, só para lembrar, a Renata, ela também é oriunda de um trabalho que havia na LBV. Ela entrou na LBV em Recife, ela teve uma oportunidade, ela queria aprender, ela não tinha condição de pagar um curso, ela foi aprender telemarketing, e de lá ela acabou sendo uma das pessoas escolhidas para trabalhar junto à LBV, e aí começou a vida profissional dela. Isso fez toda a diferença. Com a garra que ela agarrou a oportunidade, porque tem muita gente que você dá oportunidade e a pessoa não aproveita, ainda reclama, não é verdade? Eu tenho visto muito isso. É verdade, sim. Eu sou muito grata, né, por trabalhar hoje na Legião da Boa Vontade. Eu acho que a gente não consegue fazer tudo por todos, mas a gente consegue fazer algo por alguém. E esse algo por alguém é importante quando a gente realmente sente que a gente precisa fazer algo. E eu acredito que eu procurava, né, em toda a minha trajetória, o que eu queria ser quando eu crescesse. E aí eu falo que essa parte da administração, da gestão, essa parte de tomar conta de pessoas me encontrou de alguma forma. Sempre gostei desse lado social, dessa parte, sempre fiz desde pequena, né? Por todos os caminhos que eu andei, inclusive na escola também, a gente arrecadava alimentos, gincana. Então isso já estava em mim, né? E eu me perguntava várias vezes. E minha mãe, ela nunca teve uma condição financeira. Eu posso dizer e afirmar com clareza que a gente foi criança de vulnerabilidade social, a gente catava, né, coisas para comer no Ceasa, né, na feira. Então ia eu, os meus irmãos, a minha mãe, e a gente não tinha particularmente como se alimentar. Então o que a minha mãe fazia, né? A gente buscava ajuda de alguma forma para poder nos manter. Então o que acontece é que eu fui parar na LBV, como a Maristela bem trouxe, né?
um vídeo passando ali na televisão, né? Tá pegando, abriu vaga para poder você participar de um curso de informática. E a gente naquela época abraçava tudo, né? Porque a gente não tinha oportunidade de pagar. Então, você abraçou essa oportunidade, você foi atrás, né? Isso, exatamente. A minha mãe, eu lembro um pouco de menor ainda, a minha mãe levou, né? Eu fui com ela para poder fazer a inscrição, porque a gente precisou passar por uma triagem, assistente social da LBV, né? Eles têm esse cuidado em passar por essa triagem, nos ouvir, né? E aí eu tive essa oportunidade de fazer esse curso e logo depois, em seguida, assim, com menos de 2 meses, né? Eu me recordo, pediram para eu trazer meu currículo, eu não fiquei sem entender muito bem, né? Mas depois eu descobri o tamanho do trabalho que a Legião da Boa Vontade fazia e que lá em Pernambuco tinha um call center e que estava pegando pessoas para poder trabalhar, ligar na casa das pessoas. E aí, como eu sempre gostei muito de falar, de me expressar, né, virou um ponto positivo, né, e eu participei desse processo seletivo e estou aqui até hoje, passei. Você vê a importância, o que eu percebo é assim, a importância de direcionar habilidades, né? A LBV, as pessoas que iam fazer o curso, eles observavam a habilidade e investiam nessa habilidade, investiram na sua habilidade. Isso, na sua habilidade de falar, de se expressar, e isso tudo foi dando para você, abrindo portas. Como é importante a gente também, no seu caso, como foi importante você expressar tudo aquilo que vinha na sua alma, o seu desejo também de crescer e de oferecer aquilo que você tinha de melhor. E eu acho que a gente oferecer o que a gente tem acaba não sendo suficiente ainda por tudo que a gente recebe de Deus, né? A gente tem uma oportunidade muito grande de contribuir para a humanidade, né? Para que a gente possa ver pessoas melhores. E hoje eu posso dizer que eu consigo inspirar muitas pessoas com a minha lição de vida, com um pouco que eu aprendi nessa vida e aprendo todos os dias, porque o escritor Paiva Neto fala que todo dia é dia de renovar o nosso destino. Então nós estamos em constante aprendizado todos os dias. Com certeza. Nós devemos viver um dia de cada vez. Por quê? Porque só se vive um dia de cada vez. E se você observar e prestar atenção e se conscientizar, estiver no momento presente, você vai conseguir observar todas as oportunidades que estão expostas para você, as portas que estão abertas para você. Se você fica, porque grande parte da humanidade, ela almoça já pensando no jantar, não é? Essa ansiedade. E não consegue viver no momento presente, observando aquilo que está à frente dela. Às vezes você almoça, nem sente o alimento, nem sente o gosto do alimento, já está pensando o que vai ser depois, como é que vai ser, e amanhã. E sempre você está no futuro, ou então sofrendo por causa do passado, se apegando, né? Às vezes as pessoas se apegam a acontecimentos, a sofrimentos do passado. Você passou por uma situação difícil, você não se apegou a isso, você usou isso para usar a tua força de resiliência e superação. E isso vale para a vida de cada um de nós, não importa a sua classe social. Todos nós temos dificuldades e conflitos, mas a maneira como nós vamos enfrentar, né, esses conflitos faz toda a diferença. Verdade, isso mesmo. Acho que a palavra resiliência, né, todos nós precisamos praticá-la todos os dias para que a gente possa cada vez mais entender que a gente, como a Maristela trouxe para a gente viver um dia de cada vez. E a gente superar todos os desafios, todas as adversidades, porque esse momento que nós estamos vivendo é uma adversidade, mas como que nós vamos aprender com essa diversidade? O que a gente aprendeu, o que a gente está aprendendo e o que a gente pode fazer e utilizar de todas essas dificuldades que estamos enfrentando para poder realmente vencer na vida e ajudar muitas outras pessoas. E eu vou mostrar para vocês agora uma campanha, nós vamos um clipe curtinho para vocês assistirem junto conosco da campanha de Natal permanente da LBV, Jesus, o pão nosso de cada dia. Veja que coisa maravilhosa. Eu nasci para uma missão de gigantes. Sou feita de arroz, feijão, açúcar e muita solidariedade. Eu sou mais que uma cesta. Eu carrego os alimentos, mas é você que nos ajuda a colocar esperança na mesa de milhares de famílias. Natal permanente da LBV. Acesse lbv.org/natal e colabore.
você também pode colaborar, você também pode fazer parte dessa grande ciranda do bem, buscando ajudar a LBV e a administração, principalmente aqui de Alagoas, que também está precisando de ajuda, para poder aumentar o número de pessoas que eles possam atender, porque quanto mais subsídios eles tiveram, mais eles vão poder ajudar mais pessoas, né? E como é que vão as campanhas da LBV? Além da campanha do Pão Nosso de Cada Dia, né, de Jesus, vocês também, esse ano, passaram por várias campanhas. É isso mesmo. Desde que começou essa questão do coronavírus, né, a gente vem atendendo a pandemia, a gente precisou cada vez mais, além de se reinventar, ajudar as pessoas que estavam batendo a nossa porta desesperadamente. Então, só como prestação de conta, de mais ou menos março a outubro, de forma muito organizada, foram mais de 2 milhões de quilos em doações, o que tem ajudado, né, cada vez mais a garantir a alimentação na mesa de muitas famílias que sofrem com a questão do desemprego. Aí entra a questão da falta de renda, aí entra a questão da escassez de alimento, né, a estiagem, muitas outras situações, muitos outros desafios. Então, a Legião da Boa Vontade, nesse Natal, ela tem como meta entregar 50 mil cestas de alimentos não perecíveis e 50 mil quilos, né, de material de limpeza. Então, a gente pensando realmente em reduzir e ajudar todas as famílias em vulnerabilidade social. Isso vai acontecer em todo o Brasil. São 75 cidades brasileiras, né, por meio dessa tradicional campanha, que é a campanha Natal Permanente, Jesus, o Pão Nosso de Cada Dia. E aqui em Alagoas não vai ser diferente, Maristela. A gente tem uma meta para beneficiar 1.000 famílias, e aí elas vão receber cada uma unidade de cesta de alimento contendo um pouco mais de 20 quilos e um kit de material de limpeza. Então a gente está ajudando, né? E elas vão ser entregues não só na localidade de Maceió para as famílias que a gente atende, mas também vão ser entregues em algumas cidades como Arapiraca, Atalaia, Joaquim Gomes, São Sebastião, Palmeira dos Índios e a nossa capital, juntamente com as instituições parceiras. E essas cidades que vão ser atendidas também, elas têm como fazer o cadastro para poder receber, porque vocês têm, como está tudo muito organizado, como é que vocês fazem? Nós contamos sempre com os parceiros e os líderes dessas comunidades, né? A gente não tem como estar se deslocando, então os líderes lá, eles fazem, se a gente tiver 200 cestas para entregar em determinada localidade, eles fazem essa triagem. Muitas das vezes tem um CRAS, um CREAS, uma secretaria que dão esse suporte, ou a própria associação inserida, porque muitas delas são aldeias indígenas, né, sítios, quilombolas também, né, famílias quilombolas, então elas fazem essa triagem e encaminham para a gente. Olha, Renata, dentro de 300 famílias que nós atendemos aqui, 100 estão em vulnerabilidade social e precisam do apoio. Então a gente leva esses alimentos que eles estão precisando e esse kit de limpeza, e lá nós fazemos a entrega. Para não gerar aglomeração, nós estamos fazendo as entregas por hora marcada. Então a gente entrega a cada meia hora 5, com um intervalo de 10 minutos, né? A gente faz uns intervalos para que realmente a gente possa prestar conta também para a sociedade, porque a gente precisa fazer os registros, as filmagens, né? A gente precisa explicar toda a situação, né? E essa listagem ela é vinda até a LBV. E eles fazem, nós estamos fazendo um termo de compromisso, né? Porque até o ano passado essa listagem era feita e eles assinavam. O que eu acho interessante é porque tem toda uma estrutura, é como se fosse uma empresa mesmo. Uma empresa tem que ter uma organização, tem que ter o passo a passo. Cada coisa que você faz é necessário que tenha as pessoas responsáveis, buscar parceiros, saber se realmente são idôneos, tudo isso é muito trabalho. E muita gente é voluntária nesse processo. É por isso que o programa Trilha Social traz pessoas como Renata para incentivar você também a fazer a sua parte. É só você olhar para o lado, sempre tem alguém que está precisando de você. Às vezes apenas você pode até emprestar o seu ouvido, isso já é uma grande ajuda no momento que nós estamos passando. Ligar para alguém, saber como é que está,
Se você percebe que tem algum amigo que está com uma dificuldade, está meio depressivo, isso é uma forma também de ajudar. Então, quando nós temos boa vontade, nós conseguimos realmente ajudar o outro, né? Abrimos o nosso coração. O programa Trilha Social está chegando na reta final e eu peço a você, Renata, que faça as suas considerações finais, deixe uma mensagem e o endereço, como as pessoas podem entrar em contato para saber mais ou fazer parte desse grande trabalho que vocês desenvolvem. Nesse momento que nós estamos vivendo, a gente precisa do apoio de todo mundo, é a união de todos para um bem, né? Um bem comum, que são realmente dessas famílias. Então, como eu já bem mencionei, a gente não consegue fazer tudo por todos, mas a gente pode e consegue fazer algo por alguém. Então, eu peço o apoio de vocês para que vocês possam acessar as redes sociais da LBV, lbv.org.br, no YouTube, no Instagram, né, no Facebook. Acessem, conheçam todo o trabalho, lá estão todas as prestações de conta de todas as localidades, inclusive da Legião da Boa Vontade aqui de Maceió. O nosso endereço é na Avenida Muniz Falcão, número 964, no bairro do Barro Duro. E a gente conta também com seu apoio ligando para a gente, 3328-4410, e fazendo a sua colaboração, a sua doação, porque é muito importante que a gente possa ajudar muitas famílias que estão realmente precisando. Então esse apoio, essa solidariedade, depende muito do seu gesto. Então você ajuda e a LBV continua fazendo. Programa Trilha Social, programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem e eu estarei esperando você aqui com mais novidades para o bem da humanidade. Até lá!